Estamos ao vivo. Aqui com vocês, o Papis tem que sentar, né, Tem Papis? que entender como é que funciona essa questão. Ó, desativar comentários, não. Deixa ativado. Deixa eu botar você aqui ao vivo. Deixa eu ver aqui. Perguntas, tá. Aqui vocês aqui. Estamos ao vivo? Então sim. Então vamos. Primeira live da vida. Ó, a entrou. Vamos lá. Uhul! Ó. Vamos ver quem tá entrando aqui, ó. Flavinha. Flávia Satico. E Renata Tonassi. Dá pra acenar, ó. Acena também pra Renata. A Renata enviou uma solicitação para participar do vídeo ao vivo. Flávia Satico ansiosa. Vamos acenar para a Renata. Vamos ver aqui. Acena pra Renata. O problema é que eu não vou ter como acenar para eu não vou ter como Renata. ficar mexendo na tela porque a tela está um pouquinho longe para caber os três aqui. Né? Estamos ao vivo, hein? Vamos ver quem é que vai entrar. Jude Souza, Carla Lourenço entraram. Bem-vindas. Bem-vindas. Vamos deixar o pessoal entrar mais. Vamos deixar o pessoal entrar mais. Então, hoje a gente vai estudar o You Cat, que é esse livro aqui, ó. Quem já tem pode ir pegando o You Cat. E quem não tem problema, mas eu aconselho comprar. Isso. Eu vou assinar O Azambuja, pro Azam. grande Renato, bem-vindo. Primeira live, a gente está ainda aprendendo como é que mexe. Tá. Então, obrigado pelos coraçõezinhos que estão mandando. Tem gente já mandando coraçãozinho. Então, eu acho que vale a pena a gente começar, né? Então, gente, já que eu estou fazendo esse trabalho com pais, eu estudando sobre pais, eu vejo o quanto é importante os pais transferirem os valores para os filhos, formar o caráter deles. E uma dessas vertentes dentro do caráter é formar e transmitir a fé. Estudar seriamente, ó o Henry, bem-vindo Henry, é estudar seriamente sobre a fé que a gente professa. Nós somos católicos e a gente quer convidar vocês a embarcar com a gente nessa investigação sobre a fé. Porque a fé, ela não é desconectada da inteligência e da razão. Pelo contrário, a gente tem que empregar toda a nossa inteligência que Deus nos deu, todo o nosso coração, para fazer essa investigação séria. Afinal, é o nosso maior empreendimento. A gente descobrir a que trilho a gente vai seguir, né? Então, o estudo da fé com os filhos não é nada imposto. Um amigo até perguntou, mas Tonassi, por que seus filhos acham disso, de você falar as coisas da fé para eles, né? E eu falei com muita naturalidade, poxa, isso é um grande legado, porque eu não imponho nada para os meus filhos. Eu proponho, eu estudo com eles e faço com que eles pensem. Não é nada unilateral, imposta, né? Então, desde novo, a gente medita e pensa sobre as coisas de Deus e o que Ele nos deixou. Nós somos católicos e o fato de nós sermos católicos, nós temos muito material para estudar, né? Temos o catecismo, temos a Bíblia, temos a tradição da igreja. E a gente tem que usar a nossa inteligência para ver a coerência da doutrina. Se nós estivermos numa doutrina que a gente encontra incoerência, a gente tem que parar para refletir. Ou a gente não está entendendo, ou é algum furo realmente.
E é isso que a gente vai tentar trilhar aqui com vocês, porque uma vez encontrada essa coerência, esse trilho a seguir, isso preenche o coração e nos dá sentido na vida, né? Então, eu queria convidar vocês a chamar os filhos de vocês, os sobrinhos, os netos, para a gente estudar sobre a doutrina de Deus. Então, essa é uma grande descoberta, né? Uma grande investigação. E o catecismo, o que é? Nada mais é do que o resumo da fé católica. E o catecismo, ele se propõe a responder às grandes perguntas da nossa vida. De onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós existimos. Vocês, crianças que estão assistindo aí, com certeza vocês já pararam para se perguntar sobre isso. E é aqui que a gente vai responder isso, né? E Jesus, nós que sabemos que Jesus é Deus, né? Ele veio para nos ensinar bastante coisa. Ele tem toda uma pedagogia e ele simplesmente amava as crianças. Jesus é um grande amigo das crianças. Tem trechos na Bíblia dizendo, os apóstolos perguntando, faziam várias perguntas. Os apóstolos eram os melhores amigos de Jesus. E teve uma situação que Jesus disse: deixe vir as minhas criancinhas, pois é dela o reino de Deus. Então é teu, do Heitor e de todas as crianças que estão assistindo a gente. Jesus simplesmente ama as crianças, ama a pureza do coração das crianças. E Jesus é o maior amigo das crianças. Tá? E eu queria também, para finalizar essa introdução, dizer que estudar sobre a fé nos deixa mais inteligentes. Porque a gente entender sobre a fé, a gente vai começar a perceber o que é certo, o que é errado. E à medida que as crianças vão crescendo, elas vão ficando mais inteligentes porque elas já sabem o que Jesus explicou. O que Jesus disse que era certo, qual o caminho a seguir, como agir com o papai, como agir com a mamãe, como agir com os amiguinhos. Então está tudo escrito no catecismo. E o Papa Francisco teve esse cuidado de pedir para fazer esse livrinho aqui para as crianças. YouCat para as crianças. Então, eu convido vocês a pegar o YouCat e seguir com a gente ponto a ponto, tá? Então, eu já queria começar com umas orações para que o Espírito Santo conduza nosso estudo e nos dê sabedoria. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agora vamos fazer uma oração ao Espírito Santo para que ele nos ilumine e mostre a verdade sobre o que Deus queria. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito Santo e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede de sabedoria, rogai por nós. Então vamos lá. O YouCat orienta os pais, os avós, os tios a ler um ponto, o primeiro ponto, o ponto a ser estudado, e perguntar para as crianças o que eles acham. O que elas acham e ter uma reflexão com o adulto. Depois o adulto vai e dá a resposta e acrescenta o que ele souber. Tá? Então vamos estudar o ponto primeiro.
A gente vai tentar passar 12 pontos. Vamos tentar vencer 12 pontos hoje. E se a gente conseguir mais, melhor. Tá? Porque o YouCat são 150 e poucos pontos. Que é um resumo da nossa fé. 158 pontos. Isso. Então, primeira questão. Uma questão bem importante que todo mundo já se fez. De onde vem o mundo e tudo o que há nele? Eu posso responder? Pode. O que você acha? De onde vem o mundo e tudo o que há nele? O mundo vem de Deus e tudo que há nele vem desse mesmo Deus. Você acha isso também, Heitor? O mundo vem de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, mas como é que a gente chega a essa conclusão? Porque a gente olha as montanhas, as árvores, as pessoas, os animais, o planeta Terra. Se a gente pensa, você seria capaz de criar alguma coisa dessas? Não. Você seria, Matheus? Eu acho que não, né? Alguma criança que está assistindo a gente, algum papai, alguma mamãe, a gente seria capaz de criar alguma coisa? Criar uma árvore? Não. Criar um passarinho? Não, a gente seria capaz sim. Como? De criar uma árvore plantando a semente. Mas a gente seria capaz de produzir a semente? De criar a semente? Não. Então se a gente vai voltando, poxa, meus pais também não seriam, meus avós. Se a gente vai voltando, nem os nossos ninguém tem essa força criadora, né? Então essa força tem que vir antes, tem que vir lá dos primórdios, lá da origem do mundo, de alguém mais inteligente e mais forte do que a gente, né? Então existe uma força criadora que inclusive nos criou. Nesse raciocínio de voltar lá atrás, a gente fala, poxa, não é possível. Ninguém que eu conheço seria capaz de criar o mundo. Eu conheço uma pessoa que seria capaz de criar o mundo. Quem? Jesus Cristo. Então, a gente chega necessariamente em Deus, porque, poxa, não surgiu do nada. Não foi os homens que criaram. Você não pode fazer uma fruta você não pode produzir frutas sem sementes. Você não pode produzir árvores sem sementes. Deus criou as árvores cheias de frutos. Aí a gente come, pega sementes, planta e nascem novas árvores. Então, mas quem é que desenvolveu esse sistema de ter semente, plantar, crescer a árvore, toda essa harmonia, todo esse ciclo da vida? A gente não seria capaz, seria? Então tem que ter alguém por cima da gente criando isso tudo. Uma pessoa muito mais inteligente. Então, a resposta que o catecismo dá, de forma bem objetiva, é que tudo que existe vem de Deus. Tá? Ponto 2. Por que eu existo? Você sabe por que você existe, Heitor? Você, criança que está ouvindo a gente, por que você existe? Por causa de Deus lá no céu. Eu existo por causa que Deus criou meu pai, minha mãe e todos os meus parentes. Se meu pai não existisse, se meu pai se casasse com outra mulher, eu não existiria. Exatamente. Se minha mãe casasse com outro homem, eu não existiria. Viu como Deus é bom? Deus organiza tudo. E faz o melhor par. O melhor par para a gente existir, né? Por isso que Deus ama o matrimônio e o casamento e protege. O Papis ama mães. Então, e aí o que acontece? Mas por quê? Sabe por que você existe, Heitor? Sabe por que você existe? Sabe por que o Matheus existe? Eu sei porque eu existo. Porque Deus nos ama tanto, mas tanto, mas tanto. Eles já nos amaram quando a gente tava no nada. Nada mesmo. Exatamente. Ele tirou a gente do nada. Pensa, antes de você estar na barriguinha da mãe, você estava no nada. No nada.
Deus criou a alma do Heitor, criou a alma do Mateus, o corpo do Heitor, o corpo do Mateus, para vocês existirem, o corpo e a alma de cada criancinha que está ouvindo a gente. Eu posso falar uma coisa? Só um minutinho. Só para vocês existirem, sabe para quê? Para vocês sentirem o amor infinito de Deus. Para vocês se sentirem amados por Deus. E é claro, quando a gente se sente amado por Deus, a gente também corresponde a esse amor, né? Então, Tipo indo à missa. a gente é tão amado por Deus que a gente se rende ao amor dele e quer estar juntinho dele. Posso Né? falar uma coisa agora Pode. sobre esse ponto? Pode falar. É uma coisa. Algumas pessoas, elas acreditam que existe um Deus bom e um Deus mau. Elas estão certas que existe um Deus bom, mas elas estão erradas que existe um Deus mau. E elas acham que tudo que é material é mau e que tudo que é espiritual é bom. Verdade. Isso foi até uma heresia, né, combatida pela igreja. A gente pode entrar isso no futuro. E tem um ponto aqui que diz claramente, né? Vários deuses incorretos são ídolos, deuses falsos, que a gente vai tratar de um... Por exemplo, Baal. Baal é um Deus falso. É. Olha que interessante que o ponto 2 aqui, no rodapé do ponto 2 do YouCat, diz o seguinte: um Deus que é amor. Olha o que aconteceu com Santa Teresa d'Ávila. Jesus apareceu para Santa Teresa d'Ávila, que é uma doutora da igreja, e falou assim, ó: só para ouvir de você uma vez que me ama, uma vez mais que me ama, eu criaria novamente o mundo inteiro. Assim nós, humanos, somos tão importantes para Deus. Então Jesus falou pessoalmente para Santa Teresa d'Ávila. Alguns grandes santos tiveram visões de Jesus pessoais, né? Poucas pessoas têm esse privilégio. E ele falou para Santa Teresa d'Ávila: só para te ouvir de novo, mais uma vez, que você me ama, eu criaria o mundo inteiro. Para você ver o amor que ele tem por cada um de nós, pessoalmente. Tá? E o autor do Crônica de Nárnia, né, o C.S. Lewis, disse assim: é um dever para nós cristãos sermos tão felizes quanto possível. Por quê? O cristão é aquela pessoa que sabe que Deus o ama muito. Peraí, Matheusão. Que Deus o ama muito e é feliz por isso. Pô, eu sou filho do rei, eu sou filho do dono do mundo. Então, assim, naturalmente o cristão é uma pessoa feliz. Por se saber filho de Deus, para ter a consciência, por ter a consciência da filiação divina. O Mateus está incomodado que eu dobro o livro, ele não quer que eu dobre o livro. O livro é meu. Tá. Ó, vamos lá. Ponto 3. Como sabemos que Deus existe? Como que você sabe que Deus existe, Heitor? Eu sei que Deus existe porque existem estátuas de Deus. Olhe tudo. O sol. Em toda igreja católica tem a estátua de Jesus. Não, então, não lê não. Deus existe. Tá. Mas a igreja católica tem a imagem de Jesus, mostra Deus, né? É. Mas como que você percebe, você? Eu. Vamos sou supor que você... católico. Não, mas vamos supor que você não fosse católico. Que teus pais não te falassem sobre igreja, sobre Deus. Como que você sentiria que Deus existe? Eu sinto que Deus existe pelo vento. O vento me faz sentir que Deus existe. Pelo Nós vento? sabemos que Deus existe porque vemos seus Não, sem ler. Não, sem ler. Sem ler. Como que vocês percebem? Vocês crianças que estão assistindo. Mateusão, deixa. Eu percebo que segurar Deus o existe. livro. É que você tá dobrando. Meu Deus. Eu percebo que Deus existe porque Deus criou as árvores e um humano não seria capaz de criar uma semente. Só uma Ó. semente robótica. Então, o Heitor vê as árvores e você vê, poxa, a árvore
faz parte da criação. O Mateus sente o vento. O que mais? O mar. O mar. Nenhuma pessoa no mundo conseguiu encher aquilo tudo de água. Quem criou o mar, né? Quem criou o mar? Deus. De tão grande que é. Então, você para ver o céu, as estrelas. Imagina o espaço sideral. Dizem que o espaço sideral é gigantesco, é quase infinito. Sim, dizem. As estrelas, a gente para numa noite estrelada, a gente olha para o céu, a gente vê as estrelas cintilantes. São milhares. Quem seria capaz de criar isso? Quem seria capaz de criar a órbita? Todo o sistema solar. Eles só seriam capazes de criar uma única estrela robótica. Então. E quem seria capaz de criar a gente? Né? A natureza. As simples estações do ano. As simples estações do ano. O verão, o inverno. Né? Então olha o que o catecismo diz assim, ó. Olhe tudo. Olhe no céu, as estrelas, as florestas, montanhas, mares e rios. Ó, tudo que vocês disseram. Os grandes e pequenos animais. Desde um elefante, imagina um elefante, imagina uma joaninha. Quem que seria capaz de fazer animais tão diferentes, de tamanhos tão diversos? E o catecismo diz aqui claramente que foi Deus quem fez. E nossa razão, nossa inteligência chega a essa conclusão. O Heitor está tentando ler todos os comentários que estão ali. Né? Então a gente pode imaginar o seguinte, que o artista faz um quadro. O Heitor está vendo que tem um amigo dele assistindo ali. Isso nos enche de alegria, ter todos vocês aqui. Ó, imagina um artista, ele pega a tela e começa a pintar. Sai uma tela muito bonita. Ali, o artista é o criador. E a tela é a criação dele. Por exemplo, né? Artista é Deus, tela é mundo. Exatamente. E aí, pela tela, a gente vê as qualidades do artista. A gente vê se aquele artista é bom ou não. Sim. A gente vê se aquele artista é talentoso ou não. Posso falar? Quando a gente olha, só um minutinho, quando a gente olha a criação de Deus, a gente vê o quanto ele é talentoso e inteligente. Preste atenção aqui na aula, depois a gente vai ver os comentários. E aí o que acontece? Vendo a harmonia do mundo, vendo os ciclos da água, os ciclos da natureza, o nascer, o morrer, o renascer, né? Todo o espaço sideral, toda a harmonia, existe uma inteligência por trás. E nós vemos que esse Criador é muito perfeito, é muito inteligente e é soberano. Então, analisando a criatura, analisando a criação, a gente consegue chegar a Deus, né? Então Deus é um grande maestro que fica regendo tudo isso. E a gente lê na Bíblia que Jesus, ele controlou e regeu a própria natureza. Quando os apóstolos estavam naquele mar revolto, na tempestade, ele foi e silenciou a tempestade com uma palavra. Então ali você vê também que ele é senhor das leis da natureza, a ponto de modificá-la. Ele andou sobre as águas, então ele mudou ali a lei da natureza e possibilitou que ele andasse na água ali, né, no período que ele quis. Pode falar. Eu queria falar o seguinte, sobre a história do artista. A história é a seguinte, um artista... Pode falar, Matheus. Um
um artista tá pintando o quadro. E aí tem uma pessoa querendo estragar esse quadro. E aí essa pessoa que tá querendo estragar consegue estragar. Mas aí o artista, ele vai cobrindo os estragos e deixa o quadro mais bonito ainda. Perfeito. Então Deus vai retificando os nossos erros. Deus é tão amoroso que esses erros, essas manchas, a igreja chama de pecado. Pecado nada mais é que você ir contra o que Deus quer. Fazer uma coisa que não agrada a Deus. Nada mais é do que pecado. Tá? E aí tem uma historinha aqui no final do ponto 3 do catecismo no Yucat, que é um peixe conversando com o outro e tudo. E o peixe, eu vou ler aqui, ó. Dizem que toda a nossa vida depende da água. Mas o que é isso? Nós nunca a vimos antes. Um peixe dizendo para o outro que eu nunca vi a água. Né? Então eles pediram a um peixe velho e sábio que lhes mostrasse a água. O velho peixe respondeu: ah, peixes estúpidos. Vocês vivem na água e não perceberam isso? Assim como o peixe na água, o homem vive em Deus. Ou seja, tem muitas pessoas que nasceram, foram criadas por Deus, existem, a vida deles é sustentada por Deus e eles estão procurando por Deus. É como se fosse esse peixe dentro da água procurando a água. Mas cadê a água? Eu nunca vi. Então, água é invisível mesmo. E eles estão imersos na água. Né? Quando a gente está imerso, e é da mesma forma nós estamos imersos em Deus. Deus mora no coraçãozinho de cada um de nós, no coraçãozinho de cada ser humano, e muitos ainda não acreditam em Deus, não conhecem Deus, estão procurando Deus, sendo que Deus sustenta a própria vida deles. Né? Então, a forma da gente encontrar Deus, além da gente olhar a natureza, a criação, toda essa harmonia, é parar 5 minutos por dia, fazer uma oração, conversar, parar, ouvir a voz da nossa consciência, ouvir a voz do nosso coração. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai conversar com cada um de vocês. Fala. Tem quantos minutos, mamãe? Que a gente tem que avançar. Vamos, fala. 27. Hã? 27. 27, temos que ser mais rápidos. Ó, ponto 4. Alguém pode reconhecer Deus? Não. Como que a gente reconhece Deus? Como que a gente... Você consegue descrever Deus? Descrever? Sim. Deus Consigo. deseja que nós Como? Não, sem ler. Não, sem ler. Sem ler. amemos. Não, sem ler. Você tem que falar o que vocês acham, depois eu arremato. Eu sei reconhecer Jesus. Pronto, você já deu a resposta. Como que a gente reconhece a Deus Pai? A Deus Pai. Ele deu um grande exemplo pra gente. Pelo catolicismo. Ele nos ajudou. Pelo catolicismo. Não, Pelo Papa. não. Por Jesus, que você falou. Então Deus quis se revelar, Deus quis se mostrar. Sim. E para Deus ficar mais concreto na nossa cabeça, porque Deus Pai, ninguém consegue ver Deus Pai. Como se reconhece Jesus? Reconhece assim. Jesus tem aqui manchas de sangue, aqui vermelhas, furado as mãos dele, E aqui os também. pés deles. Aí dá pra reconhecer Jesus. Tá, então a gente vê Deus Pai como? Olhando para Deus Filho. Porque Deus Filho é Deus e homem. Então, ele se rebaixou no nosso nível para a gente conseguir ver. Na nossa limitação psicológica e sensorial, a gente consegue ver. Então, quem quer chegar a Deus Pai é só olhar para Jesus, Deus Filho. E Deus Pai quer que nós o conheçamos e que nós o amemos. Como que a gente faz isso? Estudando e conhecendo melhor o seu Filho, Jesus. Tá? Porque imagina um casal casa, tem um filhinho,
Aí esse filho nasce e desde novo, não quero saber do meu pai. Eu não amo meu pai, não quero saber do meu pai. E sai de casa, igual um filho pródigo. Poxa, o pai e a mãe colocaram ele no mundo, o amam infinitamente, querem a felicidade desse filho e esse filho não quer conhecer esse pai. Não quer o pai. Não quer o pai, rejeita o pai. Rejeita o pai. Não quer receber esse amor. Tipo. Imagina, aí o que acontece? Uma pessoa que vem ao mundo e não quer saber de Deus, não quer desfrutar desse amor de Deus, ela não vai. Isso agrada o coração de Deus? Não, é tipo o filho pródigo. O filho pródigo é a pessoa que veio ao mundo e não quer ter os bens de Deus. E o pai amoroso é Deus. Isso. Aí, depois, o filho sai, aí depois ele volta. Tomara que ele voltando, quer dizer que ele virou católico. Não, quer dizer que ele acreditou em Deus. Que ele reconheceu, poxa, meu pai me ama tanto que é justo eu estar perto dele. E esse pai amoroso, esse Deus amoroso faz a mesma coisa. Quando um filho, um ateu, ou uma pessoa que não acredita em Deus, um agnóstico, ou que não está nem aí para a existência de Deus, cai em si e fala, caramba, mas Deus que me criou, eu quero conhecê-lo. Quando você conhece a Deus, você ama necessariamente esse Deus, porque você já foi amado primeiro, e depois você evolui e começa a servi-lo, né? E levar a palavra dele. Então, vamos para o ponto 5, vamos avançar. Podemos entrar em contato com Deus? Como que a gente entra em contato com Deus? Sonhos, o que mais? Às vezes eu sinto muita coisa, sabe? Sabe? Visão, mas visão não dá mais, mas sensibilidade dá. Certo. Visão, algumas pessoas que Deus dá esse dom, tem essa visão, mas a maioria não tem. Passa a vida inteira sem ver, sensivelmente. Como que a gente pode ter contato com Deus? Sacramentos, oração. Eu proponho a vocês que as crianças que estão assistindo a gente façam 5 minutos de oração. O que é fazer oração? Oração, conversar com Deus. Conversar com Deus. Conversar com Deus quietinho, no cantinho, no quarto. No quarto, em qualquer lugar. Mas tem que estar sozinho. Pode estar do lado do papai, mas quietinho, pensando em Deus. Os adultos, os jovens podem fazer 10 minutos e os adultos podem fazer 15. É uma proposta nossa. 15, 30, tanto faz. Tá? Então, o que acontece? Então, se a gente fizer a oração, a gente já tem contato com Deus. Porque Deus vai falar na nossa consciência, vai falar no nosso coração. Tá? Eu acho que todos vocês querem que a pandemia acabe. Por exemplo, a Santa Irmã Faustina, né, conhecida como Santa Faustina, viveu na Polônia, na terra do Santo João Paulo II. Ela conta que Jesus disse a ela, então Santa Faustina também teve visão de Jesus. Jesus falou diretamente para ela, antes de criar o mundo, eu a amei, com o amor que o seu coração hoje experimenta, e o meu amor será eterno em você. Então, da mesma forma que ele sente esse amor por Santa Faustina antes mesmo dele ter criado o mundo, ele sente por você, por mim, pelo Heitor, pelo Mateus. Por vocês, né, pai? Por vocês todos. Como podemos crer em Deus? Como podemos? Indo à missa.
Crer em Deus significa colocar esperança nele. Da missa. Né? Então, por exemplo, nessa pandemia, que é um tema atual, saber que não foi Deus que criou a pandemia, não foi Deus que criou a pandemia, tá? Porque ele não cria o mal, tá? Porque ele é pura bondade. Mas Deus, como é pura bondade, ele está cuidando de cada um de nós. O mal é a ausência do bem. O mal é que foi um humano que criou a pandemia. Algum humano criou a Covid-19 e soltou na China. Não sei quem é que criou. Mas o fato é que Deus é bom. Deus é amor. O fato é que não é Deus. Que não foi Deus. Mas não foi Deus que criou. Agora, ele dá liberdade a todo mundo. Sim, dá Ele liberdade. nos ama tanto que ele dá liberdade. Pra gente fazer tanto bem quanto mal. Aí depende da nossa boa vontade. Minha boa vontade. Mas o fato... boa vontade. O fato... Tem alguém já com preguiça aqui. O fato é que Deus está cuidando de cada família nesse momento. E nós temos que ter esperança nele. E Deus sempre extrai um bem de todo mal. A gente jamais estaria aprendendo a fazer live se a pandemia não tivesse vindo. E tanta gente... Sim. A gente está aprendendo com tanta gente que tá na internet, né? Então... Por exemplo, você tem um canal no YouTube, não tinha antes da pandemia. Os seus pais, eu acho que só deixaram por causa da pandemia. Então, as pessoas estão se conectando, as pessoas estão realmente aprendendo umas com as outras. Tá? E Jesus disse na Bíblia o seguinte... Jesus sempre dizia essa frase depois de curar as pessoas: sua fé te salvou. Sua fé te salvou. Ele falou isso para aquela mulher com hemorragia. Ele falou... Hemorragia. Ele falou isso para um cego. O cego acreditou nele e foi curado pela fé dele. E também... Falou isso para um leproso depois de ser curado. Ele só curou a mulher com hemorragia, o cego e o leproso, por conta da fé deles mesmos. Né? Na fé de que Jesus era Deus. Ele também falou isso. Sua fé te salvou pro ladrão bom que estava lá do lado de Jesus. A fé dele salvou ele para ele ascender aos céus. Ascender não, né? Não, para ir para a eternidade, para ir para o paraíso. E o que acontece? Olha a importância da gente crer em Jesus. Tem gente que crê em Jesus na última hora. Ótimo, ótimo. Ótimo. A gente tem até o nosso último segundo da nossa vida para a gente se arrepender dos nossos pecados e aderir a Cristo. Acreditar de que Ele é o nosso Salvador. Porque Ele falava: eu sou Deus, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Tá? E um monte de pessoas não acreditavam, porque... Até hoje. Um monte de pessoas falavam assim: ele é louco, ele é louco, ele é louco. Mas ele provou que ele é Deus. Ele provou. Então, da mesma forma que muitos não acreditaram nele na época, até hoje muitos não acreditam. E olha que ele deu sinais claros, concretos, de que ele era Deus. Por exemplo, andar nas águas, Andar nas acalmar águas. o mar, a pescaria milagrosa, o vinho lá da festa. Exatamente. Que foi. E os milagres, todos esses milhares de milagres, ele fazia para quê? Porque ele tinha misericórdia dessas pessoas. Ele ficou com peninha ali do casal nas bodas de Caná. Poxa, o casal tá sem vinho, eles vão passar vergonha. Era uma vergonha. Sim. Né? E Maria é tão importante nesse processo que falou: poxa, filho, salva esse casal. Eles vão passar vergonha na sociedade. Isso era muito feio na época, na cultura da época. E Jesus: não, tudo bem, Maria. Para você ver como ele ama tanto a mãe dele, que ele se rendeu ao pedido materno. Tá, vou antecipar, tudo bem. E livrou a pele daquele casal.
e mostra o quanto que ele valoriza o casamento e o matrimônio. E o chefe do casamento, ele disse: a maioria das pessoas serve o melhor vinho antes e guarda o pior para depois. Mas vocês serviram o pior antes e guardaram o melhor para depois. Isso mostra que Jesus faz tudo bem feito. Ele fez um vinho. Eu gostaria de ter provado esse vinho, pelo menos uma tacinha. Eu também gostaria, mas eu não posso, né? Não, vocês não podem, mas assim, os adultos... Sim. Eu sempre parei para pensar, caramba, que vinho que deve ter sido. Acima do Gran Reserva, acima de qualquer rótulo. Né? Um vinho divino. Então, a importância de nós aderirmos à proposta de Deus é essa. Depende, a nossa salvação depende da nossa fé em Deus, em Jesus. E isso é um ponto crucial. Porque da mesma forma que o leproso, o cego e a mulher com hemorragia foram curados por conta da fé deles, a nossa salvação, a salvação da nossa família depende da nossa fé, da nossa adesão à proposta de Cristo. E por isso que a gente tem que investigar seriamente sobre o que ele falou. Tá? Mas sem ansiedades, com tranquilidade, um pouquinho cada dia. Vamos lá, 7º ponto. Todos podem crer igualmente no que ele deseja? Então, assim, o que o catecismo diz? Os cristãos não inventaram a fé, e sim confiaram em Jesus Cristo. Então, quem é cristão? É aquele que fala: Jesus é Deus. Eu aceito isso, a minha razão compreende isso, e eu quero aderir, a vontade os também. Os cristãos são os católicos e os evangélicos. Isso. Então, ele nos trouxe a verdade de Deus, tá? E isso, a verdade de Deus tem duas fontes, tá? São as Escrituras, que é a Bíblia, e a tradição da igreja. E a mais importante das duas é a tradição da igreja. Sim. Tá? Porque ela vem primeiro. Então, o que é a tradição da igreja? A tradição da igreja é tudo que os 12 apóstolos aprenderam de Jesus, porque na época não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Qual foi a técnica de Jesus, a pedagogia? Ele falou assim: não, vou escolher 12, vão ser meus 12 amigos, meus 12 fiéis escudeiros, meus 12 irmãos, meus 12 irmãos, meus 12 alunos, meus 12 discípulos. E ele fazia reuniões e viveu com esses 12 para que esses 12 aprendessem nos gestos, nas atitudes, nas palavras, no comportamento, nas reações de Jesus. Eu não sei por que Jesus escolheu 12. Ele bem que poderia escolher uns 100, 200. Então, talvez 12 fosse mais fácil dele estar mais íntimo. Porque se ele escolhesse 100, ele talvez não tivesse tanto contato com cada um desses 100. Então ele escolheu 12. E Deus, como é perfeito, ele usou uma pedagogia certinha, 12. Então ele almoçava, jantava, ia para as cidades para falar sobre o reino de Deus, né? E esses 12 aprenderam olhando, vivendo com Jesus tudo. E esses 12, depois da morte e ascensão de Cristo, eles começaram a divulgar isso. Não tinha nada escrito ainda. Essa é a tradição da igreja. Esses 12 são os 12 primeiros bispos. Né? Os 12 primeiros bispos. O primeiro Papa foi Pedro. Dos 12, Jesus escolheu um Papa, Pedro, e 11 bispos. e 11 bispos. Esses 12
pegaram tudo que eles lembravam e começaram a explicar isso. Mas não foram 10 bispos, porque Judas Iscariotes... Tá certo. Certíssimo. Não, mas lembra que o Judas Iscariotes foi Substituído. Por quem que ele foi substituído? por Matias? É, mas é que o Matias foi depois que Jesus ascendeu ao céu. Isso. Então... Aí eles em conselho escolheram um, que eu acho que realmente foi o Matias, a gente tem que checar essa informação. Foi, Matias. Matias ou Tomás? Não, Tomás já era. Não, a gente tem que checar essa informação, tá? Então era Pedro, 10 e mais um que substituiu Judas. Que a gente acha que é Matias. Que a gente acha que é Matias, que a gente tem que estudar. E o fato é que tudo isso que eles conversavam, que eles aprenderam com Jesus, eles passaram. Isso se chama tradição da igreja. E essa tradição veio pelo clero até hoje, tá? E foi a tradição que gestou o Novo Testamento. Matias foi bispo, não Foi. foi papa. Porque papa Batismo. foi Pedro. A mamãe está confirmando que foi Matias aqui, tá? Então o que acontece? A tradição da igreja que formou o Novo Testamento, que discerniu junto com o Espírito Santo quais os livros eram inspirados ou não. Então o Novo Testamento não existiria sem a tradição da igreja, tá? Então é um erro a gente estudar as coisas de Deus só pelas Escrituras. A gente precisa estudar a tradição, as Escrituras e ter a correta interpretação do magistério da igreja, tá? Então são esses 3, são 2 pilares com a luz do magistério, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Por exemplo, tem várias coisas que não estão na Bíblia, né? Tem o credo. Bíblia de criança é menor do que a Bíblia. Não, Bíblia de criança é uma síntese da tipo Bíblia, criança, dos pontos mais importantes. É tipo se fosse um resumo. Isso aí. E conhecer a Deus existem vários caminhos. Tem um jornalista que perguntou, está no rodapé aqui. Um jornalista perguntou ao Papa Bento XVI: quantos caminhos existem para Deus? Aí a resposta do Papa: há caminhos tanto quanto há pessoas. Então cada pessoa tem uma relação pessoal com Deus. Umas vão aderir à proposta de Jesus Pela última hora. na última hora, outros desde o berço, uns contemplando a natureza, outros tendo uma visão, outros estudando, lendo, né? Ou por algum testemunho de algum amigo, ou por alguma amizade. Tá, vamos pro ponto 8. Tem quanto tempo, mamãe? 48. 48 minutos. Vamos avançar. Eu peço para que vocês postem perguntas. Talvez não dê para a gente responder hoje, mas se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão de material, postem aqui que a gente vai compilar e tentar fazer stories ou algum vídeo respondendo. Tá? O que a gente souber e o que a gente não souber, a gente vai perguntar para os universitários. Então vem aqui, doutor. Ponto 8º. Como se transmite o conhecimento sobre Deus? Eu respondi na pergunta anterior, pela tradição e pela Bíblia, né? Então, como que aconteceu a tradição? Olha o que o catecismo diz, ó. O povo de Deus é uma comunidade, senta direitinho, Mateus, vem pra cá, assim, ó, pra trás. Assim, isso. Ó, o povo de Deus é uma comunidade em que a experiência com Deus vivo foi corretamente entendida e passada de geração em geração. Então, o avô passando para o pai para o filho. O filho, pro filho, pro filho, pro filho. E como que, imagina que impressionante, como que a tradição passou de 12 para o mundo inteiro? Foi assim, pela tradição oral. E depois de alguns anos que eles pararam para escrever, os evangelistas pararam para escrever, né? E aí eles compilaram. E Jesus, tanto é que Jesus não escreveu uma linha.
Jesus priorizou a tradição, priorizou a cultura oral, que era muito típica da cultura judaica, e é isso que fica no coração, né? Um amigo falando para o outro, dando testemunho, um avô falando das histórias que teve com Deus, né? Então, foi de geração em geração. Cada cristão que vive a sua vida com Deus tem uma história para contar. Eu tenho certeza que você, pai, tem uma história para contar para os seus filhos. Você, mãe, tem uma história para contar para os seus filhos da tua relação com Deus, né? Como Deus já te iluminou, já te salvou de algumas coisas, já abriu o caminho, já inspirou. E isso vai dando continuidade à fé, de geração em geração. Então, a tradição oral é muito importante. Olha isso. A tradição oral é muito importante. Tá? Eles têm que ver essa imagem. Ó, então, por exemplo, a Bíblia, ela é muito importante também. A gente lê 5 minutos da Bíblia por dia, né? Do Evangelho por dia. Mas a gente também tem que beber da fonte da tradição. Então, por exemplo, algumas coisas que não tem na Bíblia. Por exemplo, algumas provas de que a Bíblia não contém toda revelação, toda prova da existência de Deus, tudo que Jesus fez. Por exemplo, João, o evangelista João, tem um trecho que ele diz assim: se nós fôssemos escrever tudo que Jesus fez, não caberia no mundo, né? Na Bíblia não tem assunção de corpo e alma de Nossa Senhora. Não está escrito isso. Isso vem pela tradição apostólica, né? Foram os apóstolos contando de geração para geração. Na Bíblia não tem o símbolo da fé, que é o credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que é o resumo da nossa fé. A gente vai estudar o credo. Não tem, por exemplo, Jesus falou na última ceia que ele não poderia ensinar mais coisas porque os apóstolos não estariam preparados para receber, mas que ele enviaria o Consolador, o Paráclito, que é o Espírito Santo, depois da ascensão dele, que aperfeiçoaria e continuaria a ensinar. Então a igreja é muito fruto do trabalho de Cristo na terra e da orientação e da inspiração do Espírito Santo após a subida de Cristo, né? E isso está contido na tradição, não está contido na Bíblia, tá? Então por isso que a gente tem que beber dessas duas fontes, para a gente ter um conhecimento mais amplo. Vamos. Ponto 9. Ponto 9, ele pergunta o seguinte: por que as pessoas dizem que não acreditam em Deus? Por que as pessoas dizem que não podem acreditar em Deus? Existem ateus. Existem pessoas que não acreditam realmente na existência de Deus. É como se fosse aquele peixe que não enxerga a água. Está imerso em Deus, é sustentado por Deus, mas não enxerga. Tudo bem. Às vezes não é culpa dele, às vezes é uma ignorância invencível, mas pode ser falta de boa vontade também, né? Então, o catecismo aqui, muito sabiamente, diz dos falsos deuses. E eu quero fazer um alerta para os pais: a gente não pode vincular Deus a um Deus deturpado, né? Deturpar a imagem de Deus na cabeça dos nossos filhos. Senta direitinho, tutor. Aqui, do meu ladinho. É manchar, estragar a imagem do verdadeiro Deus, tá? Então, por exemplo, uma criança fazendo birra. A gente jamais pode falar: olha, você fazendo birra, Deus não gosta disso, e ele vai te castigar e você vai para o inferno. Sei lá, num exagero, assim, numa ansiedade de um pai e de uma mãe de querer corrigir o filho, usar. Não. Deus entende aquela criança faz birra, talvez por falta de educação, sim, mas a idade também favorece, né?
Deus é amor, Deus é compreensão, Deus é misericórdia. Né? Não colocar uma figura de um Deus carrasco. Por exemplo. Deus é justo. Ele prima pela justiça, mas Deus é amor. Então existem alguns falsos deuses que a gente tem que evitar extirpar da nossa família, tá? Um Deus que nos quer pegar no erro, um Deus que fica vigiando atrás da parede, atrás da moita, vendo o que você errou. Ah, peguei! Ah, você fez aquilo, né? Você fez aquilo, né? Nada, papi. Então é agora que eu vou te pegar e vou te levar para o inferno. Um Deus sarcástico. Não é assim. Entendeu? Ah, você bateu no teu irmão. Não, bateu no teu irmão. Eu não acho bom, mas eu te perdoo. Né? Se a pessoa se arrepende, vai pedir desculpa pro seu irmão. Ou então um Deus que precisa do nosso aplauso. É um Deus que fica assim, ó, paradão, querendo que você se rende aí, ó, dobra teu joelho, ó. Eu sou bonzão, eu sou bonzão. Ó, pode me servir aí, ó. Pode fazer isso aí porque eu tô mandando. Paulo Toneminaga mandou assim, um tipo fiscal. Então, Deus não é isso. Deus nos quer no seio dele, quer que a gente goze do amor dele. Né? Ou então, Deus não é soberbo. Ah, eu sou bonzão. Vocês não são nada. Um Deus que não se importa com o mundo. É. Eu sou bonzão, eu vou destruir o mundo e vou botar todo mundo no inverno. É. Não, Deus é tão... Ó, por exemplo, um outro Deus falso é aquele Deus que não se importa com o mundo. Tem água, Irma? Por exemplo, eu vou destruir o mundo agora e vou lançar todo mundo no inferno. Ou então assim, vocês estão aí na pandemia, vocês que se lasquem. Vocês que se virem. Eu não tô nem aí pra vocês, não. Deus está cuidando de cada família. Outro Deus falso é um Deus... Peraí. Deus está... Só um minutinho. Deus está cuidando de cada família e tá dando esperança para cada família. Deus não quer que a gente sofra. Né? Ou então Deus que sempre se ofende. Ah, você não rezou o terço hoje. Eu tô muito ofendido contigo porque você não foi na missa. Ou então eu tô muito ofendido porque você... Porque você tirou 10 na prova. Não, então porque você, poxa, não rezou nada hoje. Não. Deus não se ofende. A humanidade já fez barbaridade, mas Deus sabe que a gente tem inclinação ao pecado, sabe que a gente tem inclinação à infidelidade, mas Ele é fiel. Ele é perfeito, Ele é bom. Ele é tão bom que Ele não cabe na nossa cabeça. E por isso que a gente não pode, não é pelo fato dele não caber na nossa cabeça que a gente tem que deturpar a imagem dele. Se a gente tiver que pensar em Deus, é pensar que Ele é tão bom que Ele não cabe na nossa cabeça e que Ele teria uma atitude maravilhosa de um pai do filho pródigo. Outro Deus falso. Aquele pai que abraça o filho. Outro Deus falso é que aquele que pune sem piedade, ele é carrasco. Por exemplo, você tirou 10 na prova, vai pro inferno. Não. Ou então, por exemplo, ele fala assim: você errou, agora eu vou acabar com a sua vida e você vai pro inferno. Não, Deus é pura misericórdia. Ele entende nossos erros, mas nós temos que realmente nos arrepender deles. Não é porque Ele é pura de misericórdia que a gente pode fazer qualquer coisa. A gente não pode tentar a Deus, desafiar o amor de Deus. Deu uma hora? Deu. Tá. E o que é a Bíblia? A Bíblia, então, é a palavra escrita de Deus, são as Sagradas Escrituras. Está acabando a live, 25 segundos. E o Papa Francisco diz para a gente encarar a Bíblia da mesma forma que a gente vê o celular.
tá com ela próxima da gente, lendo todo dia, desfrutando dos ensinamentos, porque a Bíblia aquece o nosso coração. Recomendo a todos que leiam 5 minutos por dia e a gente responde as perguntas no próximo vídeo. Tchau! Tchau!